A morte, um conceito tão antigo quanto a própria vida, tem cativado e aterrorizado a humanidade desde que nossos ancestrais mais antigos olharam para as estrelas. É um destino inevitável, uma verdade universal que une todos os organismos vivos em nosso planeta. Enquanto muitas culturas e religiões revestem a morte de interpretações espirituais, a ciência busca desvendar seus mistérios através das lentes da biologia, química e física. Nesta exploração, embarcamos em uma jornada para desmistificar a morte, não como um conceito abstrato, mas como um processo fundamental enraizado na trama da vida. Vamos mergulhar nos mecanismos complexos que governam nossa existência e explorar a cascata de eventos que levam à nossa morte inevitável. Desde o momento em que nossos corações param de bater até a decomposição de nossas células, traçaremos os caminhos biológicos que definem nossa mortalidade. Mas nossa jornada não termina com o físico. Também abordaremos as implicações filosóficas e psicológicas da morte, ponderando seu significado e impacto em nossa compreensão da própria vida. Pois, ao entender a morte, ganhamos uma apreciação mais profunda pela natureza preciosa e fugaz de nossa própria existência. Junte-se a mim, então, nesta viagem de descoberta, aventurando-se no coração desta última fronteira e emergindo com uma nova perspectiva sobre o delicado equilíbrio entre a vida e a morte. Definir a morte pode parecer simples, mas é uma questão surpreendentemente complexa. Em sua essência, a morte representa a cessação irreversível de todas as funções biológicas que sustentam um organismo vivo. No entanto, identificar o momento exato em que a vida termina pode ser desafiador, especialmente com os avanços da tecnologia médica, confundindo os limites entre a vida, a morte e os estados intermediários. Dois conceitos-chave nos ajudam a navegar por essa paisagem complexa: morte clínica e morte cerebral. Morte clínica refere-se à cessação dos batimentos cardíacos e da respiração. Isso já foi considerado o marcador definitivo da morte, mas os avanços nas técnicas de ressuscitação mostraram que ela pode ser reversível em alguns casos. A morte cerebral, por outro lado, representa a perda irreversível de todas as funções cerebrais, incluindo o tronco cerebral, que controla funções vitais como respiração e frequência cardíaca. Mesmo com um coração e pulmões em funcionamento, um indivíduo declarado com morte cerebral é considerado legal e medicamente morto, pois o potencial para consciência, pensamento ou experiência é irreversivelmente perdido. Embora essas definições forneçam uma estrutura para entender a morte, elas também destacam as discussões científicas e éticas em andamento em torno de suas complexidades. À medida que continuamos a desvendar os mistérios do cérebro e desenvolver novas tecnologias de suporte à vida, nossa compreensão da morte, sem dúvida, continuará a evoluir. A morte não é um evento único, mas sim um processo, uma cascata de eventos que se desenrolam em diferentes níveis dentro do corpo. Quando o coração para de bater, ele desencadeia uma reação em cadeia. Sem o bombeamento rítmico do coração, o sangue, o rio da vida que transporta oxigênio e nutrientes, para de fluir. Os órgãos, privados de oxigênio e nutrientes essenciais, começam a parar de funcionar. O cérebro, altamente sensível à privação de oxigênio, é normalmente o primeiro a sucumbir, seguido por outros órgãos vitais como o fígado, rins e pulmões. As células, os blocos de construção fundamentais de nossos corpos, também são afetadas. Sem um suprimento constante de oxigênio e nutrientes, as células não podem mais desempenhar suas funções designadas. Elas começam a se decompor em um processo chamado morte celular, levando à deterioração gradual de tecidos e órgãos por todo o corpo. Esse processo, embora aparentemente sombrio, é uma parte natural do ciclo da vida, abrindo caminho para uma nova vida e a continuação da espécie.
Embora a cessação das funções corporais marque o fim da vida como a conhecemos, a jornada da morte continua além desse limiar. Diferentes processos ocorrem em níveis celulares e moleculares, decompondo o corpo físico e retornando-o a um estado de equilíbrio com o meio ambiente. A apoptose, frequentemente chamada de morte celular programada, é um processo natural e essencial que ocorre ao longo da vida. Ela elimina células velhas, danificadas ou indesejadas, garantindo o desenvolvimento e a função adequados de tecidos e órgãos. Necrose, por outro lado, é uma morte prematura de células e tecidos causada por fatores externos, como lesões, infecções ou falta de suprimento sanguíneo. A autólise, que significa autodigestão, começa logo após a morte. As enzimas dentro das células, não mais reguladas, começam a quebrar os componentes celulares, levando ao amolecimento e liquefação dos tecidos. Esse processo abre caminho para a putrefação, o estágio final da decomposição, onde micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, decompõem a matéria orgânica restante, reciclando nutrientes de volta ao meio ambiente. Essa interação complexa de processos biológicos, embora frequentemente percebida como macabra, ressalta uma verdade fundamental. A morte, em todas as suas formas, é parte integrante do grande ciclo de vida, morte e renovação que molda nosso planeta e o universo além.